Boa tarde, meu nome é Giovana Ricarte, eu sou médica, cirurgiã geral e cirurgiã do trauma e hoje eu vou falar para vocês a minha experiência no trabalho voluntário na África que eu fiz há 3 anos, em julho de 2017. Esse vídeo é para você que tem vontade de fazer trabalho voluntário e também para deixar com vontade quem nunca tinha pensado no assunto. Pensei em gravar esse vídeo porque foi uma das experiências mais marcantes e mais emocionantes da minha vida. Então decidi compartilhar com vocês. Eu sempre tive vontade de fazer trabalho voluntário na África. Nunca tinha entendido direito o porquê, sendo que tem várias ONGs e várias pessoas que necessitam de ajuda aqui no Brasil. Eu sempre acabava adiando esse sonho de ir para a África por conta disso. Mas eu continuava olhando sempre as fotos, acompanhava alguns perfis de ONGs e projetos que realizavam um trabalho na África, até que um dia eu vi um vídeo do Alok. E nesse vídeo ele conversava com uma senhora lá em Moçambique, através do projeto Fraternidade Sem Fronteiras, uma senhora cega dos 2 olhos, e ela tinha um pano amarrado muito forte no abdômen, em cima do estômago. E ele perguntava para ela, por que a senhora tem esse pano amarrado tão forte? Ela respondeu que fazia 3 dias que ela não comia e que a dor de não ter nenhum alimento no estômago era muito maior do que aquele pano. Então aquele pano aliviava um pouco a dor que ela sentia. Depois ele gravou outro vídeo com essa mesma senhora, falando que ela tinha catarata e que através do Fraternidade Sem Fronteiras eles conseguiram fazer a cirurgia e ela voltou a enxergar. Então eu chorei, né? Chorei bastante, me emocionei vendo esses vídeos e fiquei decidida, nas próximas férias eu vou. Eu tava no 2º ano da minha especialização de cirurgia geral, morando no Rio Grande do Sul, então mandei um e-mail para Fraternidade Sem Fronteiras para ver se existia a possibilidade de eu ir nas minhas próximas férias para a Caravana da Saúde. E a resposta foi sim. Então eu já comprei as minhas passagens e fiquei muito empolgada, muito. Eu ficava vendo fotos, vídeos na internet sobre a experiência de algumas pessoas e eu ligava pro meu pai, que estava morando aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Falava, pai, olha só, a pessoa viveu isso, contando das experiências. Até que um dia ele me ligou e falou, eu tô com vontade de ir junto com você, será que tem como? Eu mandei um e-mail pro pessoal da administração do projeto, perguntando se existia essa possibilidade, porque já estava bem próximo da data da nossa partida. E também porque meu pai não é profissional da saúde. E a resposta foi sim, que ele podia ir. Nossa, foi uma das melhores respostas que eu já recebi, porque realizar o sonho que eu tinha de fazer um trabalho voluntário na África, e ainda com uma das pessoas mais importantes na minha vida, que é o meu pai, que eu mais amo, nossa, foi indescritível. Tudo certo, arrumamos nossas malas e fomos para Maputo. Maputo é a capital do Moçambique. De lá a gente foi dividido em 2 grupos, o grupo de Chiqualaquala e o grupo de Muzumuia, que são aldeias moçambicanas. Eu e meu pai, a gente foi para Chiqualaquala. Quando a gente chegou lá, a gente viu muita pobreza, muita criança sozinha. E eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei foi, por que essas crianças... Por que a gente só vê criança, né? E eles responderam porque lá a expectativa de vida é muito baixa por conta do HIV e da AIDS. Os adultos morrem muito cedo, então essas crianças ficam órfãos. Elas são cuidadas pelos avós ou por um vizinho ou uma criança mais velha. Então, muito diferente da nossa realidade. Eu fiquei impressionada porque cada dia a gente ia numa aldeia diferente. A gente dormia lá em Chiqualaquala e todo dia a gente pegava uma van e ia conhecer as outras aldeias, ajudar as outras aldeias. E lá a gente conseguiu ver que as pessoas não tinham acesso à água potável
Elas tinham que andar quilômetros para ter acesso a uma água suja. Tinha muita gente que ficava mais de um dia sem comer, muitos dias sem receber nenhum tipo de alimento. Então foi bem chocante assim esse início do nosso projeto, tanto para mim, quanto para o meu pai, quanto para todos os outros voluntários que estavam indo pela primeira vez conhecer. Entre tantas histórias, uma que me chamou mais atenção foi de uma senhora que a gente visitou em uma das aldeias e ela vivia sozinha. E lá as casas, a maioria das casas não tem banheiro, não tem quarto, divisões, é um teto e só para não pegar sol e chuva. É um chão batido, não tem cama, não tem lençol, não tem travesseiro, não tem absolutamente nada. E essa senhora vivia ali sozinha, ela não tinha filho. E a gente perguntou o que ela fazia, do que ela vivia. E ela falou que ela mesma ia cortar madeira, fazia carvão e andava muitos quilômetros para vender esse carvão na estrada. Sabe quantos reais ela recebia por isso? O equivalente a 50 reais por mês. E eu fiquei pensando, em quanto tempo eu gasto esses 50 reais? Num final de semana, o que eu gasto 50 reais? Então foi muito difícil. E a gente perguntou, mas como que ela vive só com isso? O que ela faz, né? E ela respondeu que ela vive da mesma coisa que muitos dali vivem, que é a shima. Eles trocam aquele dinheiro por milho, que é uma das poucas coisas que cresce naquele tipo de solo, e fazem como se fosse um purê da farinha. E comem pequenas porções daquilo durante todo o mês, por anos. Então foi bem difícil, uma senhora bem de idade, tendo que fazer tudo isso para ganhar quase nada, né? Passando fome, passando frio, fora a solidão que ela deve sentir. Essa dura realidade não era só dessa senhora, era a maioria das casas que a gente conheceu. E a gente conheceu algumas escolas também, se é que dá para chamar de escolas, porque era um quadro embaixo de uma árvore e só um toco de árvore onde os alunos sentavam um do ladinho do outro para aprender. Ali, nesse local, que era as escolas, locais públicos, eles têm banheiro. Um banheiro nada mais é do que uma casinha, como se fosse várias madeiras em volta, e o de fazer xixi não tem nada. É só o chão mesmo e é ali que eles fazem. Agora, o de fazer o número 2 era a mesma casinha, só que tinha um buraco no chão. Muitos, antes da chegada do projeto, não tinham acesso à água potável. Somente a água suja, que tinham que andar quilômetros para ter acesso. O projeto Fraternidade Sem Fronteiras levou poços, começou a construir escolas, leva refeições para eles, materiais de higiene. Então eu vou contar como é que foi o nosso dia a dia do projeto. Cada dia a gente ia numa aldeia diferente e os líderes de cada comunidade, eles avisavam as crianças, os responsáveis, para ir no dia que a gente ia estar lá. Então, quando a gente chegava com a van, eles já recebiam a gente com festa ali, cantavam, a gente dançava junto e depois eles vinham, a gente olhava o peso e a altura de cada criança e colocava nos percentis. O que é isso? É pra gente ver se a altura e o peso tá adequado para aquela idade. A gente utiliza esse mesmo percentil aqui no Brasil e foi muito maravilhoso a gente ver que através da chegada do projeto naquela comunidade, as crianças que estavam muito abaixo da linha da normalidade, do percentil, ou seja, estavam muito desnutridas, já estão subindo, alcançando a normalidade de peso, de altura. Isso foi muito gratificante, saber que eu pude fazer parte desse projeto.
Então, depois que a gente via o peso, a altura da criança, colocava no percentil, ela ia para o atendimento médico. A gente examinava as crianças, via se tinha que ter alguma conduta específica e tinha as condutas adequadas para cada caso. Depois, eles iam lá pro meu pai, que era quem entregava o vermífugo para ele. Era muito engraçado que a gente aprendeu algumas palavras no dialeto local. Então, eu só escutava meu pai falando chacuna, menta, que era para as crianças mastigarem, engolir o vermífugo, e depois ele falava para elas abrirem a boca para ver se estava tudo certo, se elas tinham engolido. Ai, foi muito bom. Depois que elas saíam dali, elas iam pros dentistas, para os voluntários. Eles ensinavam as crianças e os responsáveis como é que escovavam o dente, e já escovando o dente deles. E entregavam um kit de escova de dente, pasta de dente, para eles utilizarem depois em casa. Depois que eles saíam dos dentistas, eles iam pros outros voluntários que entregavam roupa e sapato. A maioria das crianças lá tinham uma só roupa e nenhum sapato. Era difícil ver alguém com sapato. Ao final, a gente servia uma refeição para todos. Então, todas as pessoas são muito bem-vindas nas caravanas para auxiliar. Como eu dei o exemplo do meu pai, essas outras pessoas que estavam fazendo a aferição do peso, da altura, colocando no gráfico, entregando a roupa, o sapato, tudo isso eram voluntários que não são da área da saúde e que fizeram muita diferença pra gente nesse projeto, nessa caravana. Gente, eu não sei exatamente se é assim que acontece todas as vezes, em todas as caravanas. Eu tô contando a minha experiência na caravana da saúde. Agora que eu contei um pouco de como funciona o projeto e também um pouco da parte mais difícil, mais dura, que é como eles lidam com essa vida, com a pobreza, agora eu vou falar da parte maravilhosa que foi viver esse projeto, contar em detalhes para vocês. O povo africano é maravilhoso, é muito difícil de explicar. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas culturas e alguns países diferentes, mas o povo africano não tem igual. Todas as vezes que a gente chegava nessas comunidades, quando a van estava estacionando, eles já assinavam, tanto os adultos quanto as crianças. A gente era recebido com um abraço, um beijo, era muito carinho. Eles são muito generosos. Cantava, a gente dançava junto, tirava foto, jogava futebol, tudo que vocês imaginarem de brincadeiras a gente fez, cada dia com uma turminha de crianças diferentes. Foi muito gostoso, eu adorei essa experiência. E uma curiosidade das crianças locais era que quando a gente entregava, por exemplo, um pacote de bolacha para uma criança, ela abria o pacote, comia uma e entregava os outros para todas as outras crianças. E eu tô falando de crianças que passam fome, ficam dias sem comer, às vezes que nunca tinham experimentado um pacote de bolacha de chocolate, por exemplo, enfim, mas que nunca tinham experimentado aquele tipo de alimento. Mas é genuíno, é delas. Ninguém tem que falar para elas, divide com um coleguinha, não vai comer tudo. Não, eles abrem e dividem. Também uma experiência legal que eu pude presenciar foi quando a gente entregou um protetor solar. Que cada vez que a gente vai pra lá é um tipo de doação, tá? Então eu não sei se todas as vezes vão ser as mesmas coisas que as pessoas entregam. Mas dessa vez tinha protetor solar, tinha escova de dente, pasta de dente, enfim, tudo depende das doações das pessoas. Mas nesse dia tinha uma menininha que eu entreguei um protetor solar pra ela e vi que ela passou bem pouquinho no rosto, fiquei observando. Daqui a pouco chegou uma criancinha, bem pequenininha, menorzinha do que ela, e ela foi, passou tudo no rosto, nos bracinhos que a gente descobriu que era a irmãzinha dela depois, e o olhar de gratidão, uma com a outra,
por mais que elas estão vivendo num ambiente de tamanha pobreza, elas têm uma outra, têm um amor genuíno, um amor puro. E elas se abraçavam, sorriam, olhavam pra gente falando obrigada. Obrigada por a gente estar ali, pra gente compartilhar aquele momento com elas. Por presente é o mais simples, é o de menos. Mas de estar todo mundo junto, compartilhando aquele momento, com certeza foi um dos momentos mais bonitos que eu já vivi. No último dia a gente fez uma reunião dos voluntários para ver o que as pessoas tinham achado do projeto, o que gostaram, se eu tinha que melhorar alguma coisa. E foi unânime a nossa opinião, que a gente achou que a gente tinha ido para ajudar as pessoas, todo mundo foi aberto para isso, mas no fundo eles que nos ajudaram. A compaixão, o amor, a generosidade deles é incomparável. Então, até no meu depoimento eu falei que eu me senti muito egoísta, porque eu nunca passei fome, nunca passei sede, nunca dormi no chão, só com um teto, sem banheiro, sem nenhum tipo de conforto. E a partir desse dia, eu falei que eu não tinha mais direito de reclamar dos meus problemas banais. Então, eu acredito que eu fui para a África, voltei para o Brasil, mas meu coração ficou lá. Eu sei que sozinha eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo daquela criança, daquelas crianças. E você também pode. Essas crianças em alto estado de vulnerabilidade são acolhidas pelo projeto Fraternidade Sem Fronteiras e recebem reforço escolar, material escolar, higiene, escola, água potável. Então, se mesmo você não conseguindo ir lá para ajudar essas pessoas, você pode acessar o fraternidadesemfronteiras.org.br e se cadastrar num Seja um Padrinho. Você pode doar a partir de R$50 por mês e mudar o futuro de uma criança. Para finalizar, eu vou deixar o depoimento do Luiz, que é um ser de luz, vocês vão sentir a energia dele. É um menino que foi um dos primeiros acolhidos pelo projeto, ele já está entrando na faculdade, tudo graças ao projeto. Ele vai dar o depoimento de como ele viveu isso, como foi a chegada da Fraternidade Sem Fronteiras para ele e o que mudou na vida dele. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Bom dia, gente, bom dia com alegria, bom dia com amor. Meu nome é Luiz Amóssimo Cabel, jovem da Fraternidade Sem Fronteira desde o início. Hoje eu vou contar a experiência que marcou a minha vida. Eu entrei nesse projeto da Fraternidade Sem Fronteira com 9 aninhos. Eu era muito pequeno. Eu fui acolhido pela essa família. A Fraternidade Sem Fronteira é uma sensação maravilhosa. É onde abriu portas para a gente. Além de mobilizar a aprendizagem, ele deu a esperança para a gente de entrar na universidade. A Fraternidade Sem Fronteira é nosso futuro. Fez com que a gente ampliasse a nossa visão naquilo que a gente poderia ter no futuro. Antes de eu conhecer esse projeto, eu não tinha perspectiva alguma do que era a vida realmente. A gente ficava vagando pelas aldeias sem nada, sem rumo, sem perspectiva alguma naquilo que era a vida realmente. Mas graças a esse projeto, eu pude entrar na universidade. Milhões de crianças sonham em entrar na universidade, sonham em continuar a estudar, graças a esse apoio, dessa corrente de amor. Além disso, quando eu fui acolhido pela essa corrente, eu me senti muito renovado em ter uma nova família. Porque foi uma família que garantiu a minha alimentação, uma família que garantiu o prato de cada dia. Algo que jamais passou da minha cabeça. Em comer todos os dias, toda hora. Em ter tudo na hora. Mas essa família concretizou os nossos sonhos. Por isso eu digo, a Fraternidade Sem Fronteiras não só simboliza a aprendizagem, mas sim simboliza a formação da vida, a mudança de vida jamais. Por isso eu não tinha perspectiva alguma no que era a vida. Tudo que a gente recebia no mundo
era parte, tudo fazia parte daqui do mundo. Tudo fazia parte da minha casa. Por isso a gente não tinha a perspectiva de entrar numa universidade, de sonhar. Por quê? Porque não adianta você sonhar em querer ser médico. Se no mundo no qual você mora não tem médico. Por isso eu digo muito Kanimamba, muito obrigado a todos os padrinhos que colaboram, que apoiam essa causa e que ainda estão apoiando essa causa, que esse é um trabalho humanitário que mudou minha vida. Porque mudar a vida de alguém é exatamente isso que um trabalho humanitário proporciona, a quem o realiza. Há diversas maneiras de ajudar o próximo, mas esse projeto poderia ir em qualquer lugar, mas veio aqui no mundo para mudar as nossas vidas. Por isso digo meu muito Kanimambo. Essa corrente, essa família que ultrapassa a fronteira geográfica do Brasil para Moçambique, me tirou de uma ilha, me colocou num mundo novo. Me deu uma esperança de poder sonhar. Me deu uma esperança de poder viver. Por isso eu digo muito obrigado a todos que acompanham, a todos que colaboram, a todos que apoiam, a todos que adoram esse projeto, que continua ajudando os outros irmãos, que continua mudando a vida dos outros irmãos, como minha vida também foi mudada. Eu não tinha perspectiva em terminar o ensino médio, não tinha sonho. Mas esse projeto garantiu tudo isso. Garantiu me levar ao ensino médio, concluir o ensino médio, entrar nas universidades. Graças a todo o incentivo dos padrinhos, graças a esse projeto humanitário que transforma, que faz isso acontecer. Muito obrigado a todos. Estamos juntos.